Pessoal, vamos retomar então. Nós já falamos anteriormente a respeito dos direitos que podem ser pagos concomitantemente com o subsídio, as situações em que a IRESA é paga normalmente nos contra-cheques, e agora nós vamos, desse slide em diante, explicar por que a IRESA não é paga em algumas situações de excepcionalidade e de afastamento regulamentar, tá? Então, quais são as hipóteses em que a IRESA deixa de ser paga no contra-cheque? Então, vamos lá. É o parágrafo 4º desse artigo da lei, e ele diz o seguinte: não se considera efetivo serviço o período em que o militar passa nessas situações abaixo demonstradas. Período em que ele passa afastado da atividade, por isso que não se considera efetivo serviço e por isso que não recebe a IRESA, porque a IRESA, como já vimos, é uma compensação, uma indenização por condições excepcionais e adversas de trabalho. Se ele está afastado, não está trabalhando, não há respaldo, fundamento legal para o recebimento. Então, quando não recebe, aí vem os incisos com as explicações, fazendo remissões aos artigos tal das leis diversas, tá? Então, para a gente ter um entendimento mais claro, nós precisaríamos, em cada inciso desse, abrir a lei respectiva, achar o artigo e entender o que ele está dizendo. Então, eu vou fazer de forma resumida, entregando o prato pronto aqui para vocês, tá? Então, inciso 1. Quando que não paga IRESA? Licenciado nos casos previstos no artigo 62 da Lei 6.745. Quais são os casos? Licença para tratamento de saúde, LTS, licença para tratamento de saúde, pessoa da família, gestante, licença para tratar de interesse particular e licença especial. Tá? Então, está afastado por essas licenças, não recebe IRESA. Inciso 2. Afastado nos termos do artigo 18 da mesma lei, 6.745, é afastado para fazer curso de pós-graduação em qualquer condição, seja aqui no Estado, seja fora do Estado, seja no exterior, então está afastado, não recebe IRESA. Ausente nos termos do artigo 65 do Estatuto, férias, está de férias, não recebe IRESA. Afastado em decorrência das situações da Lei Complementar 447, licença maternidade e licença paternidade. Vimos isso na aula passada. Então, esse afastamento regulamentar não paga IRESA. Afastado em decorrência das situações previstas no artigo 66 do Estatuto, aquilo que nós vimos na aula passada. Os afastamentos regulamentares previstos lá no Estatuto. Núpcias, quando um militar contrai matrimônio, luto, instalação e trânsito quando ele é transferido. Então, são afastamentos. Sendo afastamentos, não há prestação de serviço, não há trabalho, não há condições adversas de trabalho, não há fundamento legal, a IRESA não é paga também nessa situação, tá bom? Vamos adiante. Aí vem outras situações, sempre fazendo remissões diversas a dispositivos de lei. Normalmente é a Lei 6.218, que é o nosso estatuto, que nós já vimos, e outras leis esparsas. Então, essa hipótese aqui do inciso 6 é licença especial e licenciamento do militar. Essa hipótese aqui do inciso 7 é dispensas do serviço. Lembram aquelas dispensas por desempenho, aquelas dispensas por prêmio, aquelas antecipações de férias, etc., aquelas situações que configuram afastamentos regulamentares? Ok, nessas situações a IRESA não é paga no contra-cheque. Afastado na forma do artigo 1º do Lei Complementar 470, depois vocês deem uma olhadinha ali, mas é algo que nós já nos referimos. Mandatos eletivos, ok? Federal, estadual, municipal, é óbvio. O militar nessa situação faz a opção, ainda que ele faça a opção pela remuneração do cargo efetivo, então assim, o militar foi eleito, militar da ativa, foi eleito, vai tomar posse, vereador, ele faz a opção de ficar com a remuneração
do cargo de militar e não de vereador, porque aqui é maior do que lá, então ele tem a opção de ficar com aquilo que melhor lhe convém. Das duas remunerações ele escolhe uma. Escolheu aqui a do militar, mas é sem iresa. Então tem que fazer a conta porque no exercício de mandato eletivo não recebe iresa. Mandato classista, isso aqui não tem pra gente, tá? Isso aqui não se aplica porque nós não somos sindicalizados. À disposição no âmbito estadual de outros órgãos, entidades do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, etc., etc., ressalvados os casos de exercício de função policial militar ou de natureza ou de interesse policial militar, tá bom? Então, assim, ó, o militar que é colocado para trabalhar no Poder Executivo, no Poder Legislativo, lá na Assembleia, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas ou em alguns dos poderes da União, demais estados, Distrito Federal ou à disposição do município, se forem cargos sem vínculo com função policial militar, natureza e interesse policial militar, ele deixa de receber a iresa. Mas a maioria dos militares que nós temos nessas situações todas, eles exercem função declarada de interesse policial militar e aí eles podem receber a iresa. Tá? É o exemplo, por exemplo, dos nossos militares que estão nas casas militares. Casa Militar do Executivo, Casa Militar da Assembleia, Casa Militar do Judiciário, Casa Militar do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Os policiais militares que estão lá servindo na Casa Militar exercem função policial militar ou de natureza ou de interesse policial militar. E há decreto declarando isso. Então, nessa condição, como é uma ressalva, aqui eles não deixam de receber a iresa. Eles recebem normalmente por estarem em função de natureza ou de interesse policial militar, tá? Ok? Tá explicado isso? Vamos seguir. Mais hipóteses em que a iresa não é paga no contra-cheque. Afastado preventivamente das funções, né, para apuração dos fatos, por falta e infração, desde que lhe seja imputada a falta, infração grave, que por sua natureza aconselhe tal providência. Então, situações de afastamento preventivo das funções. Se isso ocorrer por conta de um processo administrativo, de uma sindicância, de um conselho de disciplina, de um inquérito policial militar, ele pode ficar sem receber a iresa. Preso, é óbvio, né, gente? Se o militar está preso em prisão preventiva ou em flagrante delito, esse período em que ele está preso, ele não recebe iresa. Preso ou afastado por decisão judicial, não recebe a iresa. Não faz jus à iresa o militar que não tenha concluído o curso de formação profissional para ingresso na carreira, tá bom? Quais são os dois únicos cursos de formação profissional de ingresso na carreira? CFSD e CFO. Por isso que eu mostrei antes lá que o aluno soldado não qualificado e o cadete não recebem a iresa, porque tem previsão na lei aqui para não receber, parágrafo 5º, conforme vocês estão vendo aqui. Nas hipóteses legalmente admitidas, o militar obtém o direito de ausentar-se da sua jornada diária de trabalho. Ok. Aqui, esse parágrafo 6º, gente, aqui, ó, tá falando de proporcionalidade, tá? Proporcionalidade da jornada efetivamente trabalhada. Então, para vocês entenderem o que significa esse parágrafo 6º, é o seguinte: se o militar, no mês, ele tem um afastamento regulamentar, pode ser qualquer hipótese dessas que eu relatei aqui e as anteriores, tá? Ó, vou voltar. Todas essas hipóteses aqui, ó. Se ele teve esse afastamento por 5 dias, ele perde 5 dias de iresa. Se ele teve esse afastamento por 10 dias, ele só perde 10 dias da iresa. A iresa, aquele valor cheio, é o valor de 30 dias, é o valor de um mês. Tá certo? Se ao invés de ter trabalhado os 30 dias, ele trabalhou 20, porque 10 ele ficou afastado, então ele vai receber a iresa no contra-cheque, mas proporcional. Ele vai receber um valor correspondente àqueles 20 dias que ele trabalhou e vai ser descontado os 10 dias em que ele esteve afastado, tá bom? Então, quando eu digo, não vai receber a iresa no contra-cheque, não vai receber a iresa no contra-cheque se ele ficar os 30 dias afastados, o mês todo. Por exemplo, férias.
ou licença especial. Tá? Mas digamos que não seja férias e não seja licença especial, foi núpcias, 8 dias, logo ele vai receber 22 dias de IRESA e terá o desconto de 8. Essa métrica de proporcionalidade é a que está prevista aqui no parágrafo 6º, tá bom? Percentual da IRESA, como já disse, acho que já falei sim, ela foi instituída na Lei Complementar 614, mas depois ela foi alterada em 2015 para 19,25% do subsídio. Essa é a base de cálculo da IRESA para todos os postos e graduações. Tá? Nós temos aqui uma questão agora, que é uma questão só de explicação, tá? É uma discussão, que é o seguinte: IRESA é indenização? Se é indenização, por que incide imposto de renda? Porque sobre verba indenizatória, em princípio, não incide imposto de renda. Vou dar um exemplo de verba indenizatória: diária. Vou dar outro exemplo: ajuda de custo. Quando você recebe integral, sem nenhum desconto obrigatório. Não incide imposto de renda. E por que na IRESA incide imposto de renda? Porque há uma discussão, essa situação é polêmica. Há uma discussão no Tribunal de Justiça, o Judiciário já se manifestou, numa ação que chama IRDR, tá? É sob demanda repetitiva, tá? É uma resolução sobre demanda repetitiva. Esse é o significado dessa ação judicial específica, tá? Um incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, esse assunto, como gerou muitas demandas judiciais, o Judiciário fez uma decisão com repercussão geral. E sobre essa decisão, a gente vai depois assistir um vídeo que eu vou repassar para vocês. Vamos seguir? Aqui tem uma explicação, mas eu vou deixar para o vídeo, que vai resumir tudo isso que está aqui, ó, na explicação sobre desconto de imposto de renda na IRESA. Depois nós vamos assistir ao vídeo e vamos entender. Ok? Muito bem, vamos seguir. Tem um exercício de fixação previsto na apostila, vou deixar para falar sobre ele depois. E também tem mais um videozinho para assistir, para a gente concluir, que é sobre licença especial. O assunto licença especial, que já vimos na aula passada, também gerou um incidente de resolução sob demanda repetitiva, lá no Tribunal de Justiça, com uma decisão judicial, tá? Então, também tem um vídeo do nosso coordenador da disciplina explicando isso aqui e a gente vai deixar para entender no vídeo. Certo, gente? Muito bem, e aí depois nós tiramos todas as dúvidas com relação a esses dois incidentes de resolução judicial para nós concluirmos este assunto. O próximo assunto é escalas de serviço e aí isso fica para a próxima aula. É conteúdo para o nosso próximo encontro. Até lá!